programa Tamo Junto vai trazer aqui para dentro desse estúdio pessoas inteligentes, focadas, que fazem um trabalho que é muito importante para a nossa sociedade, o trabalho do combate às drogas. Pessoal, vocês já sabem que as drogas é o mal da humanidade e a gente está aqui para trazer pessoas para falarem cada uma sobre o que acham sobre esse tema, de que forma que elas trabalham. Então vamos conhecer hoje no nosso primeiro programa a pessoa que teve no início, na fundação, foi um dos criadores, dos fundadores do Projeto Vida. É um grupo que já tem 12 anos de caminhada e a gente vai conhecer esse rapaz que sabe bem da história do grupo porque ele nunca abandonou o osso. Eu estou falando dele, do Ederson Newton da Silva, mais conhecido como Derson. Beleza, Derson? Tudo jóia? Tudo jóia. Estamos juntos aqui hoje para falar sobre o Projeto Vida. E Derson, vamos conhecer um pouco da caminhada do Grupo Projeto Vida. A gente vai querer que você fale sobre esse ano, que estão aí com vários eventos para serem feitos, que o Projeto Vida está encabeçando. Queremos saber um pouco da caminhada do Projeto Vida. Vamos lá, vamos começar com essa história. Como que começou o Projeto Vida? Bom, o Projeto Vida começou há 12 anos atrás, né, como você disse. A Diocese de Franca, ela realiza um retiro anual. E esse retiro trabalha a campanha da fraternidade do ano seguinte. Né? E em 2000 teve esse retiro, a campanha do ano seguinte era Vida Sem Drogas Não. Ao final do retiro, o pessoal pediu para que a gente dividisse em grupos, né, para colocar alguma coisa de concreto, né, do que a gente tirou daquele retiro, que a gente colheu, né, daquele retiro. E foi dividido em grupos da seguinte forma: algumas pessoas colocavam trabalhar a parte de tratamento, outras colocavam outra coisa, várias coisas assim. E o grupo que eu caí foi trabalhar prevenção. Eu coloquei prevenção, o outro colocou, e esse grupo ficou junto para criar alguma coisa para a gente fazer de concreto. Né? E daí surgiu a ideia entre o grupo ali, esse grupinho, como a gente poderia trabalhar a prevenção. Surgiu várias ideias e tal, e uma delas foi trabalhar com teatro, né, na prevenção de drogas, onde? Escolas, centros comunitários, onde houver necessidade. E tinha pessoas de Franca, Ribeirão Preto, cidade de Claraval, onde é realizado o retiro. E, bom, como que a gente faz? A gente se comunica. Na época ainda não era o auge da internet, né? Sim. Não tinha... Isso em 2001. 2001. Né? Então, telefone. Né? Telefone de um, de outro. Pegamos esse telefone. Aí passou, esse retiro foi em dezembro, e em janeiro a gente tentou contactar todas as pessoas que estavam naquele grupo. Alguns a gente conseguiu, outros não. E uns desses que a gente conseguiu também não deram sequência. E a gente falou, vamos marcar uma reunião então para a gente fazer isso. Aí convidou bastante pessoas que estavam naquele grupo. E, para nossa surpresa, a gente foi em 4. Nossa, foi em 4. Bom, o que a gente vai fazer então? A gente vai trabalhar o teatro mesmo. Então, a gente decidiu isso na primeira reunião e tal. Marcamos uma próxima. Nessa próxima já tinha um pouco mais de pessoas e uma mulher só. O resto tudo homem. E dali foi, a gente foi convidando mais pessoas para estar nas próximas reuniões e tal. E isso foi crescendo. E a gente começou a encontrar uma dificuldade, que era como a gente ia trabalhar, sendo que hoje estava uma turma, na próxima reunião estava outra. Né? Aí, bom, tem 10 pessoas hoje. Aí a semana que vem, faltava 3 desses 10, ia mais 5. Aí daria 12 pessoas, mas 5 pessoas não sabiam nem o que estava acontecendo. Então a gente começou a encontrar esse tipo de dificuldade de fazer o trabalho. Bom, o que a gente pode fazer? Aí, isso o grupo já tinha crescido bem. A gente tinha até feito algum trabalho já, quando aconteceu isso. Bom, vamos fechar o grupo. Não, a gente tem que trabalhar com um grupo fechado. Por quê?
vai estar as mesmas pessoas ali, né? Sim. Tá, mas aí vai saindo pessoas e tal, e o grupo vai diminuindo, a gente não vai ficar aqui a vida inteira e tal. Bom, o que a gente pode fazer? Vamos fazer uma abertura. Né? A gente criou isso, fez uma abertura, convidou mais pessoas aí. Nessa abertura foi bastante gente, né? Tinha bastante gente. O grupo chegou, teve muita gente, né? Numa reunião. E aí, bom, abriu, entrou essas pessoas, fechou. Fechou o grupo. Só o ano que vem, se alguém quiser entrar no Projeto Vida, só o ano que vem. A gente trabalhava de que forma? Não existia um coordenador no grupo. Porque eu acredito que naquela época 90% do grupo era formado por líderes. Né? Um era coordenador de um grupo aqui, o outro era líder de alguma outra coisa, mas 90% ali eram líderes. E, então não tinha um coordenador. Todos ali tinham a mesma responsabilidade. Né? Todos tinham a mesma responsabilidade. E assim foi um tempo, até que para a nossa organização a gente achou necessário ter um coordenador para direcionar mesmo, né? Bom, essa pessoa é o coordenador, então ele é o foco, então ele tem que fazer isso, fazer aquilo, e não que tirou a responsabilidade dos outros, não, era dividido, né, e tal, mas tinha um centralizador ali. Então, e funcionou dessa forma e graças a Deus a gente está aí hoje com 12 anos, partindo para 13. E você falou muito sobre prevenção, por que trabalhar com prevenção? Qual que é a importância? Porque assim, a gente quer entender que tem vários grupos aí na sociedade, cada um trabalha de uma forma. Alguns de forma repressiva, outros de forma a recuperar o drogado. E o grupo de vocês, o grupo Projeto Vida, trabalha com prevenção. Qual que é a importância que vocês veem nesse trabalho da prevenção? Bom, isso é uma filosofia que a gente tem, que é o seguinte, isso é um trabalho que não vai ser para hoje, para amanhã, para daqui a um ano. Mas a gente só vai diminuir a quantidade de usuários se a gente trabalhar lá na prevenção, a gente trabalhar lá no começo. Por exemplo, a pessoa já usa drogas aí há uns 10 anos. Aí ele tem que passar por um tratamento e tal. A gente pode recuperar ele? Pode, claro. Mas os outros que estão começando? Talvez a gente recupera um, e a gente sabe que a realidade entra, cada um que se recupera entra 10, 15. Né? Então entra 10 adolescentes, hoje não são nem jovens mais, são adolescentes, né, que estão entrando no mundo das drogas. E se a gente conseguir trabalhar isso, trabalhar a prevenção, no futuro, a médio prazo, talvez a gente consiga diminuir essa quantidade de pessoas entrando no mundo das drogas. Isso auxilia tanto o poder público, né, a diminuir gastos que eles têm nesse trabalho no combate mesmo às drogas, trabalhar de forma a reduzir o número, colocando de clínicas. Esse trabalho que vocês fazem é um trabalho de cortar o mal pela raiz, né? Isso. Na verdade, a gente não quer nem cortar o mal pela raiz, a gente não quer deixar ele nascer. Exato. A gente não quer deixar ele germinar. Né? Então, por quê? Uma vez eu ouvi até foi num retiro nosso, que teve um palestrante lá que disse que a gente não, nem tudo a gente deve experimentar. Né? Ele contou uma historinha que eu achei engraçado. Eu vou até contar a historinha que ele disse, que não é uma historinha, é fato verídico. Ele estava dando uma palestra na escola e uma menininha, ele falando do assunto das drogas e tal, e uma menininha pediu para falar e falou, meu tio disse que a gente tem que experimentar de tudo na vida. Ele falou, bom, seu tio tem razão, a gente tem que experimentar de tudo na vida. Pergunta pro seu tio se ele já experimentou pegar em fio de alta tensão. Né? Pergunta se seu tio já comeu cocô de vaca. Né? Nem tudo na vida a gente tem que experimentar. E ele falou uma outra coisa que eu achei interessante, que é uma realidade, nunca experimente. Não é que você vai experimentar, você vai se tornar um viciado. Mas todo viciado um dia experimentou. É óbvio, né? É lógico. Tem sempre o primeiro passo. Isso né? é lógica. Então, se você nunca experimentar, você nunca vai se tornar um viciado. Então, a nossa intenção é essa. Fazer com que pessoas não experimentem.
Né? A nossa missão é prevenir mesmo, é colocar na cabeça da pessoa que isso é mal, que isso não é bom. E o nome do grupo, Projeto Vida, ele traz aí grande formação de significados, né? Por que Projeto Vida? Bom, Projeto Vida, o grupo já tinha alguns meses já de vida, né? E não tinha um nome. Né? Acho que ele já tinha uns 2, 3 meses de existência e a gente não tinha um nome. Não, vamos achar um nome para o grupo. A gente sentou e a gente sempre fazia uma leitura bíblica, porque a gente no nosso grupo a gente não tem distinção de religião. Né? A gente não. Tem que ser católico para participar do nosso grupo. Não, não tem. O nosso grupo foi formado de um retiro católico, foi formado dentro da igreja católica, mas a gente procura não olhar essas coisas. Mas a gente sempre vê uma passagem bíblica, a gente está sempre vendo alguma coisa. E nesse dia a gente fez uma leitura lá, era a leitura do dia, e a gente procurando um nome, né, tal. E nessa leitura falava sobre projeto de vida, né? E nessa leitura falava, o trabalho há de dar frutos, né? Vai ser um trabalho árduo, mas há de dar frutos. E várias vezes ali falava de projeto de vida. E a gente nem se tocou nisso e a princípio teve uma proposta do nome, se chama Projeto Fênix, que era renascido das cinzas e tal, mas não condiz com o grupo. Por quê? Porque a gente não ia renascer das cinzas, a gente não estava trabalhando recuperação. Né? A gente ia trabalhar prevenção, então não ligava, não dava liga. E nesse dia eu sei que a gente não resolveu o nome, aí alguém chegou na próxima reunião com esse nome, não me lembro quem foi, que sugeriu o Projeto Vida. Projeto Vida e tal. Aí a gente lembrou do que falou na leitura, a gente pegou lá e falou, pô, tá na cara, tá aqui. Aí a gente decidiu ali na hora colocar o nome de Projeto Vida. E no Projeto Vida, vocês já têm bastante tempo aí de caminhada. O intuito, quando o Projeto Vida foi fundado, era fazer teatro nas escolas, trabalhar com a prevenção. Quando que vocês conseguiram realizar esse trabalho? 10 anos depois. Então, a gente conseguiu fazer esse trabalho 10 anos depois, né, do início do grupo. Por quê? Como a gente trabalhava dentro da igreja, começou a aparecer muita coisa para a gente fazer dentro da igreja. Era um teatro num encontro, era um teatro numa outra coisa, ia ter alguma coisa que pedia para a gente. E a gente se fechou nisso. Né? Essa semana tinha um numa igreja, na outra semana tinha um na outra, que não deixa de ser proveitoso. Mas não era o nosso foco. Né? Não era. E a gente teve esse problema 10 anos, que, assim, um problema na questão de a gente não conseguir dar o chute, né? Que era lá no início, era trabalhar a prevenção de drogas. A gente fazia um retiro, a gente faz um retiro anual também, né? Todo ano a gente tem o nosso retiro, e a gente passava o ano nisso, fazia um teatro numa igreja, na outra, final do ano retiro, e enrolava o ano todo com isso. E em 2011, a gente focou. A gente falou, não, a gente vai fazer o nosso trabalho. Né? Não deixando de participar da paróquia, que o pessoal pedia, a gente se esforçava um pouco, mas vamos fazer as escolas. E em 2011 a gente conseguiu colocar isso em prática. A gente fez em várias escolas de Franca, a gente fez a primeira escola que a gente apresentou foi fora de Franca, foi em Cristais Paulista, né? E a gente conseguiu trabalhar, e o ano de 2011 pra gente foi uma vitória mesmo, porque a gente conseguiu atingir o nosso objetivo. E qual que foi o retorno assim, que vocês tiveram? Porque, lógico, 10 anos depois, né, realizar o trabalho, é necessário essa caminhada, né? Foi um período de amadurecimento do grupo para chegar e fazer o trabalho nessa proporção. Então, qual foi o retorno que vocês receberam com isso? Olha,
que um queria fazer uma coisa, o outro queria fazer outra, com pensamentos diferentes. Muitas pessoas queriam ficar fazendo o serviço que a gente fazia, que era prestando serviço para a comunidade, para a igreja, na verdade, para a paróquia. E quando a gente conseguiu fazer isso, já foi também porque já teve uma união maior, né? Mais pessoas com o mesmo foco, né? Então, vamos fazer, vamos fazer. E isso cresceu o nosso grupo, cresceu interiormente, né? Abriu, acho que abriu tanto a mente do grupo quanto os caminhos do grupo. Pra gente foi muito bom. E esse trabalho foi realizado no ano de 2011, como você mesmo comentou, e 2012. Como que foi esse trabalho? 2012 a gente não conseguiu de novo fazer as escolas. A gente retrocedeu. Porque no início, quando a gente começou em 2011, vamos fazer nas escolas como? Quem tiver livre durante a semana de dia, faz durante o dia. Quem tiver livre à noite, faz à noite. E aconteceu que em 2012, o pessoal que trabalhava, que estudava um período e o outro descansava, o nosso grupo tem a maioria adolescente, né, de 15, 16, 36, e então começaram a trabalhar. Então ficou sem horário pra gente. Uns estudavam de manhã e trabalhavam à tarde, outros estudavam à tarde e trabalhavam de manhã, outros trabalhavam durante o dia e estudavam à noite. Então isso fez com que a gente retrocedesse. A gente não conseguiu fazer o nosso trabalho em 2012. Mas eu acho que assim, é um incentivo para daqui a algum tempo que esse grupo se torne algo a nível de uma ONG, que vocês consigam, através de ajuda, tanto do poder público quanto do poder privado, de se manter através desse trabalho, porque o Projeto Vida foi sempre um trabalho voluntário, né? São pessoas que estão ali dispostas a lutar por um ideal que eles doam mesmo o tempo deles para poder estar ali. Claro. A respeito disso, a gente tem um pensamento seguinte. Primeiro, a gente tem que fazer o nosso trabalho. Em primeiro lugar, a gente tem que conseguir fazer o nosso trabalho. Aí depois, a gente já até pensou várias vezes em transformar o nosso trabalho numa ONG. A gente pensou algumas vezes sim. Mas esse ano de 2013, a gente quer conseguir conciliar as coisas. Né? A gente quer conseguir, se não dá pra gente fazer durante a semana, vamos tentar fazer no sábado. Por exemplo, tem escola da família, tem várias coisas. Então, a gente acha para nós assim, melhor é se adaptar. Se adaptar com o que a gente tem. Né? E de repente, futuramente, a gente pensar assim, mesmo que não seja o grupo todo, algumas pessoas ficarem por conta disso. Né? Algumas pessoas, é claro que hoje não dá para a gente transformar ele numa ONG, porque muita gente tem plano de carreira, faz faculdade, quer ingressar no ramo que está prestando faculdade. São várias pessoas que têm esse pensamento. Então, hoje em dia, não daria para a gente falar assim, não, a gente vai transformar isso numa ONG e trabalhar. Não, devagar a gente vai conseguindo se adaptar. E talvez essa adaptação que o grupo demonstra mostre realmente que toda a sociedade consegue se doar um pouco por um projeto dessa forma. Que a gente não precisa dispor de toda a nossa vida em prol de algo assim. Quem tem a possibilidade, que bom, mas se a gente tem, como você disse mesmo, um plano de carreira, a gente acaba tendo algum tempinho para se dispor para lutar por algo melhor na nossa sociedade, né? Claro. E talvez isso dê mais importância e mais valor para dentro do grupo. Que a gente não precisa dispor de nossa vida para fazer alguma coisa. Não digo só no Projeto Vida, em qualquer outra coisa. Às vezes a pessoa não se identifica com o trabalho do Projeto Vida, mas se identifica com 1 milhão de outras coisas. E que tem 1 milhão de outras coisas para a gente trabalhar.
E se a gente conseguir se doar um pouquinho, a gente consegue fazer muita coisa. Já faz a diferença, Já né, faz a pessoal? diferença. E para esse ano de 2013, qual que é a expectativa de vocês? É um ano que a gente quer trabalhar muito. A gente espera trabalhar muito. Agora, dia 20 de janeiro, a gente quer começar o ano já bem. A gente está preparando uma caminhada contra as drogas. Isso surgiu lá dentro do grupo, a ideia. E a gente está correndo atrás para fazer, para levar o máximo de pessoas possível. A gente levar pessoas não só da igreja católica, como de igreja evangélica, de mocidade espírita, centro de recuperação, todo mundo, na verdade, todo mundo que quiser estar com a gente, né, ali. Então é o nosso primeiro trabalho esse ano, né, e a gente quer que isso seja um pontapé mesmo, a gente quer que dali a gente ingresse o ano e consiga fazer o nosso real trabalho. Certinho, Derson. E agora, para finalizar o nosso programa, a gente sabe que vocês têm um lema, tem uma frase aí, e eu gostaria que você falasse para nós tanto essa frase e de onde que surgiu essa frase. Ah, sim. A frase diz, as mudanças podem vir do poder de muitos, mas só quando estes muitos vierem juntos para formar o que é invencível, o poder de um. Essa frase, ela surgiu no nosso grupo, no primeiro ano do grupo, que a gente assistiu um filme que chamava O Poder de um Jovem. E o filme falava do apartheid, né, tal, e um jovem só correndo atrás disso, e ele conseguiu juntar várias pessoas, né, então tinha essa frase lá, e ela é o que a gente quer, né, ela é o que a gente quer, porque se a gente conseguir juntar todos, que é o poder de um, né, eu tenho poder, você tem, o outro tem, eu sozinho não vou conseguir, você sozinho não vai conseguir, mas se a gente juntar essa força nossa, vai se tornar o poder de um, vai se tornar muito forte. Bem, Derson, então é com esse sentido dessa frase que a gente também trabalha aqui no programa Tamo Junto. A gente quer mostrar para toda a sociedade que a gente não faz distinção de nada aqui, seja de religião, seja de classe, de raça, de gênero sexual. A gente sabe que as drogas afligem a toda a humanidade, sem fazer essa distinção. Então nós também não vamos fazer. Aqui no nosso programa a gente vai trazer, hoje a gente trouxe o Derson do grupo Projeto Vida para contar um pouco sobre a história e o trabalho do Projeto Vida. Vamos falar, Derson, qual que é os horários da reunião? Passa aí para o pessoal para conhecer o trabalho. O Projeto Vida se reúne aos sábados, 5 horas da tarde, no Salão Nossa Senhora Aparecida da Capelinha e na Sala Santo Agostinho. Todos os sábados estaremos lá das 5 às 7, se Deus quiser. Quem quiser fazer uma visitinha pra gente, pode ir lá para conhecer o nosso grupo, que as portas estão abertas. E convidar também, né, para realizar trabalhos, fazer teatros de prevenção às drogas, que a gente não tem realmente essa distinção, né, trabalhando... Onde quiser que a gente vai, né? Então, não é nem convidar a gente, não, é convocar. Exato. Então, pessoal, nós vamos trazer aqui também pessoas de outros grupos da sociedade que trabalham com o combate às drogas e aguardamos vocês para visualizar aí o nosso vídeo, sempre atentos ao canal que a gente vai estar com novidades sobre o tema. Muito obrigado a todos e até mais. Tamo junto, Derson. Tamo junto. It's just